Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube da E-Commerce Pro. Eu sou Gustavo Esteves, fundador e CMO da escola, e vim te falar um pouquinho sobre como o Google Analytics ajuda o e-commerce. Se você ainda não está inscrito no canal, já clica aqui para se inscrever e ficar sabendo de tudo que acontece no nosso YouTube. Toda segunda e quarta, você se inscrevendo e ativando a notificação, você vai receber todos os nossos conteúdos por aqui. A gente posta vídeo toda segunda e quarta. E além disso, toda terça-feira tem episódio novo do nosso podcast espalhado pelos streams Apple, Google, Spotify, por aí. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como o Google Analytics pode ajudar o e-commerce. A primeira coisa que eu gosto de falar sobre o Google Analytics, eu gosto um pouco dessa ferramenta, é falar o que ele de fato pode te entregar. Tem muita gente que confunde o Google Analytics como uma ferramenta de BI, Business Intelligence. Quando a gente fala de Business Intelligence, estou falando do negócio como um todo, business. O Google Analytics é uma ferramenta para medição de site e app. E ela vai te ajudar a medir o que acontece dentro do site do app. Beleza? Então, entenda o seguinte, o que veio de fora do site são outras ferramentas. Quando a pessoa entra, o Google Analytics começa a capturar a informação e começa a coletar os dados. Quando a pessoa sai do site, finaliza a compra ou converte, o Google Analytics para de analisar. Então, quando a gente olha do Google Analytics, o que ele ajuda a gente? O que ele faz pela gente? O que está aqui dentro do site. O que está fora, o que veio antes, o que foi depois, é outra ferramenta. Com isso na cabeça, a gente consegue entender, eu quero analisar a quantidade de vezes que um usuário comprou no meu site. O GA não vai fazer. Eu quero saber qual o tempo que o usuário demorou depois de se cadastrar para fazer a primeira compra. O Google Analytics não vai fazer. Você vai fazer isso com ferramenta de BI, beleza? Então, no final das contas, o Google Analytics ajuda a gente a responder 4 tipos de pergunta. Até mesmo porque os relatórios são divididos em 4 tipos. Então, que tipo de pergunta ele ajuda a gente a responder? Quem são os nossos consumidores? Como eles chegaram até o nosso site, o que eles fizeram e quanto eles converteram, quanto eles compraram. Isso é justamente a divisão dos relatórios do Google Analytics. O relatório de público-alvo responde a pergunta quem. O relatório de aquisição responde a pergunta como. O relatório de comportamento responde a pergunta o quê. E o relatório de conversões responde a pergunta quanto. Beleza? Com isso na cabeça, usar a ferramenta também se torna um pouco mais fácil. Beleza? O que ele faz no final das contas, o Google Analytics? Ele ajuda a gente a entender o comportamento do nosso consumidor e as conversões do nosso consumidor dentro do nosso site. É isso que ele ajuda a gente a entender. E aí eu consigo saber o produto mais comprado, qual a quantidade de pessoas que acessaram meu site e de fato fizeram pedido, qual a quantidade de produto que as pessoas compram por pedido. Eu consigo somar essas informações todas dentro do meu Google Analytics para poder analisar os meus dados do meu site quanto a isso, ok? Isso que ele faz, me ajudar a entender o comportamento do consumidor dentro do meu site. Eu consigo entender qual a página que a pessoa foi embora antes de converter, qual o produto que ela comprou, de onde ela era, se ela estava no mobile ou no desktop, beleza? Com isso, existem vários relatórios ali dentro. E a primeira coisa que você tem que saber ao usar a ferramenta é o que você quer descobrir lá dentro. Existe um erro que a gente já falou em outros vídeos aqui do nosso canal do YouTube, que é um erro que muita gente comete, que é o erro de abrir a ferramenta para ver o que está acontecendo. Na realidade, a gente tem que saber o que a gente quer, porque ainda somos nós os seres capazes de analisar os dados e transformar em execução, beleza? A ferramenta, quando você abre, ela não vai sair te dando um monte de notificação do que está acontecendo. Você precisa saber o que está acontecendo, ok? Essa é a premissa que você tem que entender sobre o Google Analytics. Entendendo o que você quer, lembra daquilo que a gente falou dos 4 grandes relatórios? Cada um responde a um tipo de pergunta. Você sabe o que você quer e a ferramenta é dividida nesses 4 relatórios, com cada um respondendo um tipo de pergunta, já se torna um pouco mais fácil saber onde você deve entrar. Com isso, você consegue então analisar a informação. O processo para mim de uma esteirinha seria a gente saber o que a gente quer, a ferramenta responder a isso e no final a gente tomar uma decisão baseada nesses dados. Com essa decisão a gente executa e volta à primeira etapa. Esse seria um processo de como trabalhar com a ferramenta do Google Analytics para analisar os dados do seu site, beleza? Muita gente acaba me perguntando também sobre uma rotina. Que rotina que eu devo analisar o Google Analytics? Isso depende demais, porque isso depende de negócio, isso depende de site, depende de produto, depende de muita coisa. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é, o teu negócio hoje, a empresa que você trabalha, tem um volume de dados tão alto que de uma hora para outra possa acontecer uma mudança drástica? Tem. Então talvez tu tenha que olhar de hora em hora ou no mínimo criar uma automação de algum relatório que gere para você informações de hora em hora. Agora, o teu negócio ainda é um negócio pequeno,
Na realidade, talvez o que você vai fazer na segunda reflete lá para quarta. Cara, analisa uma vez por dia, pelo menos, sabe? Com os dados somados ali. Eu diria que pelo menos uma vez por dia é uma boa análise. Agora depende do teu negócio. O teu negócio é muito embrionário. E uma vez por dia você não consegue tirar insights, analisa uma vez por semana. Por quê? Porque assim você soma dados ali para sua decisão ser baseada em um pouquinho mais de dados juntos. Beleza? Então, eu analisaria, dependendo do meu negócio, de hora em hora, ou diariamente, ou no mínimo semanalmente. E é claro que teu crivo de análise também difere. Análises diárias são mais rápidas, análises semanais um pouquinho mais completas, análises mensais mais robustas e mais detalhadas, ok? Então, no final das contas, o Google Analytics pode te ajudar a entender o comportamento do seu consumidor, entender a performance das suas mídias, entender a venda do seu site, entender os momentos que o usuário vai embora antes de converter e, por último, entender como funciona o comportamento do seu consumidor dentro do seu site, para te dar insights de otimizar essa conversão. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa um comentário aqui, dúvidas, sugestões, lança pra gente. Não esqueça que toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço.